Imagine um universo onde a matemática é uma arma, a história é um fantasma e a sobrevivência depende de escolhas impossíveis. O problema dos três corpos não é apenas ficção. É um espelho que reflete nossos medos mais profundos e segredos que a ciência ainda não ousou revelar. Prepare-se para uma jornada onde realidade e fantasia colidem. Há 300 anos, Isaac Newton descobriu que dois corpos no espaço seguem órbitas previsíveis. Mas adicione um terceiro, e tudo vira caos. Esse é o problema dos três corpos, um quebra-cabeça que até hoje desafia a física. Liu Cixin usou essa instabilidade matemática para criar Trisolares, um planeta condenado a orbitar 3 sóis. Lá, a gravidade não é uma força ordenada, é uma sentença de morte. Enquanto isso, na Terra, partículas subatômicas chamadas sofons desafiam as leis da física. Ficção? Sim. Mas o emaranhamento quântico que permite a comunicação instantânea é real. E assombra os laboratórios do nosso mundo. Mas a maior tragédia de o problema dos três corpos não está no espaço. Está na Terra, nos anos 1960. E Evenji, uma cientista brilhante, vê seu pai ser executado durante a Revolução Cultural Chinesa. Esse evento não é ficção. Entre 1966 e 1976, o governo perseguiu, torturou e matou intelectuais. E Evenji é um símbolo de como o ódio político pode corroer até mesmo a esperança na humanidade. E é essa desilusão que a leva a um ato radical a enviar um sinal para o cosmos, convidando uma civilização alienígena à Terra. Um convite que, na vida real, cientistas como Stephen Hawking alertaram não devemos responder. Se o universo é tão vasto, por que estamos sozinhos? Esse é o paradoxo de Fermi, e a resposta de Liu Cixin é aterradora à teoria da floresta escura. Imagine uma floresta à noite. Cada civilização é um caçador armado. Fazer barulho é morrer. Por isso, os alienígenas de Trisolaris não vêm para colaborar, vêm para destruir. É ficção? Sim. Mas em 1974, enviamos a mensagem Arecibo para o espaço, revelando nossa localização. Hoje, muitos cientistas questionam: será que estamos gritando em uma floresta cheia de predadores? A série nos faz perguntar: como reagiríamos a uma ameaça extraterrestre? Dividir-nos-íamos em facções ou nos uniríamos? Em 2020, a pandemia mostrou que o egoísmo nacional muitas vezes fala mais alto. Mas o problema dos três corpos também traz esperança. Personagens como Lu Ji mostram que a ciência e a ética podem ser escudos contra a escuridão. Afinal, o maior perigo não está nas estrelas, está em nós mesmos. Como diz o livro, a fraqueza e a ignorância não são barreiras para a sobrevivência. A arrogância é. Liu Cixin não nos deu respostas. Deu um aviso: o universo é caótico, a história é cíclica e a tecnologia uma faca de dois gumes. Mas se há uma lição em O Problema dos Três Corpos, é que mesmo na escuridão, a humanidade ainda pode escolher ser luz. O futuro? Ele ainda está sendo escrito por nós. A série O Problema dos Três Corpos, Trace Body Problem, em inglês, criada por David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Vou para a Netflix, é uma adaptação da aclamada trilogia de ficção científica Lembranças do Passado da Terra de Liu Cixin. A trama complexa e multifacetada se desenrola em diferentes linhas do tempo, conectando eventos históricos com um futuro ameaçador. A história começa na China da década de 1960, durante a Revolução Cultural, onde a jovem astrofísica Evenji testemunha a brutal execução de seu pai, um professor de física, por guardas vermelhos. Profundamente traumatizada e desiludida com a humanidade, Evenji é posteriormente recrutada para uma base secreta de pesquisa, a Base Costa Vermelha, cujo objetivo é buscar vida extraterrestre. Ao fazer contato com uma civilização alienígena conhecida como Trisolaranos, e movida por sua desesperança na humanidade, ela toma a decisão drástica de convidá-los a vir à Terra para salvar o planeta de si mesmo. 1234. Quase 60 anos depois, no presente, uma série de eventos inexplicáveis começa a assolar a comunidade científica global. Físicos renomados cometem suicídio em massa, e a própria física parece estar mentindo, com experimentos quebrando as leis conhecidas da natureza. Um grupo de cientistas brilhantes, incluindo um detetive, se une para investigar esses fenômenos bizarros. Eles são introduzidos a um misterioso jogo de realidade virtual que simula o problema dos três corpos de um sistema solar alienígena, onde um planeta orbita 3 sóis, resultando em eras caóticas e estáveis imprevisíveis. 156.
Através do jogo e das investigações, os cientistas descobrem a verdade por trás dos suicídios e da aparente quebra das leis da física. Os trisolaranos estão a caminho da Terra. Eles enviaram sofons, partículas subatômicas superavançadas, para a Terra com o objetivo de sabotar a ciência humana e impedir nosso avanço tecnológico, garantindo que não sejamos uma ameaça quando chegarem um. A série explora as reações da humanidade à iminente invasão alienígena, que divide a população em facções: aqueles que apoiam a vinda dos trisolaranos, os adventistas, que veem a humanidade como corrupta e merecedora de ser dominada, e aqueles que buscam defender a Terra a todo custo. Conceitos como a teoria da floresta escura, que sugere que civilizações avançadas se escondem no universo para evitar a aniquilação por outras, são introduzidos para explicar a natureza hostil da ameaça trisolarana 7. A trama segue os esforços dos protagonistas para entender e combater a ameaça, enquanto lidam com dilemas morais, traições e a vastidão do tempo e do espaço. A série aborda temas como a fragilidade da civilização, a capacidade humana de esperança e desespero, e o valor intrínseco da liberdade científica como guardiã da civilização 1. A primeira temporada, com 8 episódios, já está disponível na Netflix e foi renovada para mais temporadas. A série O Problema dos Três Corpos, embora baseada em conceitos científicos e eventos históricos reais, é uma obra de ficção científica e, como tal, apresenta elementos que não se alinham com a realidade científica ou histórica como a conhecemos. É importante notar que muitas dessas inconsistências são intencionais e servem à narrativa, sendo pilares da ficção especulativa. Aqui estão as principais coisas que não fazem sentido com a realidade na série. Os sofons e suas capacidades. Este é o elemento mais central e puramente ficcional da série. Os sofons são descritos como prótons desdobrados em múltiplas dimensões, capazes de se comportar como supercomputadores, projetar imagens diretamente na retina humana e, crucialmente, bugar a física ao desativar aceleradores de partículas e impedir o avanço científico. Na realidade, prótons são partículas subatômicas com propriedades bem definidas e não possuem tais capacidades. A ideia de desdobrar dimensões para manipular a realidade física dessa forma é uma invenção da ficção científica. Comunicação instantânea via emaranhamento quântico. A série sugere que os sofons, e por extensão os trisolaranos, podem se comunicar instantaneamente através do emaranhamento quântico. Embora o emaranhamento quântico seja um fenômeno real e fascinante, ele não permite a transmissão de informações mais rápido que a luz. A informação não pode ser transmitida instantaneamente através do emaranhamento, ele apenas garante que as propriedades de partículas emaranhadas estejam correlacionadas, independentemente da distância. A teoria da floresta escura, embora seja uma solução intrigante para o paradoxo de Fermi e um conceito filosófico poderoso dentro da obra de Liu Cixin, a teoria da floresta escura não é uma teoria científica comprovada ou aceita pela comunidade científica. É uma hipótese especulativa sobre o comportamento de civilizações extraterrestres avançadas, baseada na premissa de que a sobrevivência é o objetivo primordial e que qualquer outra civilização é uma ameaça potencial. O problema dos três corpos. Como o sistema planetário, o problema matemático dos três corpos é real e caótico, significando que é impossível prever as órbitas de três corpos gravitacionais por um longo período de tempo. No entanto, a representação de um planeta habitável orbitando três sóis de forma tão caótica, com eras caóticas e eras estáveis que permitem o surgimento e a destruição repetida de civilizações, é uma dramatização extrema e altamente improvável do ponto de vista astrofísico. Embora sistemas estelares múltiplos existam, a estabilidade necessária para a vida evoluir e persistir em um sistema tão dinâmico como o de Trisolaris é extremamente baixa. A velocidade da viagem interestelar. Como muitas obras de ficção científica, a série implica ou sugere a possibilidade de viagem interestelar em velocidades que, embora não sejam instantâneas, são muito mais rápidas do que as atualmente concebíveis pela física. A distância. O problema dos três corpos, embora fascinantes na ficção, são extremamente improváveis de acontecer na realidade, com base no nosso conhecimento científico atual. Sofons e a manipulação da física. Impossibilidade de desdobrar prótons. A ideia de desdobrar um próton em múltiplas dimensões para criar um supercomputador ou manipular a realidade é pura ficção. Prótons são partículas fundamentais do modelo padrão da física de partículas.
Eles não possuem dimensões dobráveis ou desdobráveis no sentido que a série descreve. As dimensões extras propostas em algumas teorias, como a teoria das cordas, são compactadas e não acessíveis para manipulação macroscópica ou para desdobrar partículas. Violação das leis da física, a capacidade dos sofões de bugar aceleradores de partículas, fazer a física mentir ou projetar imagens diretamente na retina violaria princípios fundamentais da física, como a conservação de energia, a causalidade e as leis do eletromagnetismo. Não há mecanismo conhecido que permita a uma partícula subatômica exercer tal controle sobre sistemas macroscópicos ou manipular a realidade de forma tão direta e seletiva. Comunicação instantânea. FTL. A série sugere que os sofões permitem comunicação instantânea, mais rápida que a luz, através do emaranhamento quântico. Isso é uma deturpação do emaranhamento quântico. Embora o estado de partículas emaranhadas esteja correlacionado instantaneamente, essa correlação não pode ser usada para transmitir informações mais rápido que a luz. A teoria da relatividade de Einstein estabelece que nada pode viajar mais rápido que a luz, e isso inclui a transmissão de informações. O planeta Trisolaris e a vida em um sistema de 3 sóis caótico. Estabilidade orbital. Embora sistemas estelares múltiplos existam, a estabilidade orbital de um planeta em um sistema de 3 estrelas é extremamente complexa e, na maioria dos casos, caótica. Para que a vida evolua e persista por bilhões de anos, como sugerido para os trisolaranos, o planeta precisaria de uma órbita incrivelmente estável e previsível. O problema dos 3 corpos matemático demonstra que, na maioria das configurações, as órbitas seriam instáveis, levando o planeta a ser ejetado do sistema, colidir com uma estrela ou ser incinerado congelado repetidamente. Condições para a vida. As eras caóticas descritas, com temperaturas extremas e imprevisíveis, tornariam a evolução da vida complexa, como a conhecemos, quase impossível. A vida precisa de condições relativamente estáveis por longos períodos para se desenvolver de formas simples para formas complexas e inteligentes. A constante desidratação e reidratação dos trisolaranos é uma solução ficcional para um problema biológico e físico intransponível. Viagem interestelar e a distância do universo. Escala do espaço. As distâncias no espaço são imensas. Mesmo a estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. O sistema trisolarano estaria a muitos anos-luz de distância. Uma viagem de 400 anos, embora longa, ainda exigiria uma tecnologia de propulsão que está muito além de qualquer coisa que possuímos ou concebemos realisticamente hoje. Tecnologia de propulsão. Atualmente, as viagens espaciais são limitadas pela propulsão química, que é muito lenta para viagens interestelares. Conceitos como propulsão de antimatéria, velas solares avançadas ou motores de dobra, warp drives, são teóricos e enfrentam desafios tecnológicos e físicos monumentais, muitos dos quais podem ser impossíveis de superar. Recursos e logística. Sustentar uma civilização inteira em uma viagem de 400 anos exigiria recursos inimagináveis em termos de energia, alimentos, água, reciclagem e manutenção de uma biosfera fechada. A logística de tal empreendimento é quase impensável. A teoria da floresta escura, como realidade universal. Especulação filosófica. Embora seja uma resposta intrigante ao paradoxo de Fermi, a teoria da floresta escura é uma especulação filosófica, não uma teoria científica comprovada. Não temos evidências de que civilizações extraterrestres existam, muito menos que todas sejam inerentemente hostis e que o universo seja um lugar onde fazer barulho é morrer. Diversidade de civilizações. É mais provável que, se existirem civilizações extraterrestres, elas apresentem uma vasta gama de comportamentos, motivações e níveis de desenvolvimento, assim como a humanidade. Assumir que todas seriam predadoras é uma generalização extrema. A resposta humana e a unidade global. Unidade global. Embora a série explore a divisão humana, a ideia de uma resposta global tão coordenada, mesmo diante de uma ameaça existencial, é otimista. A história humana mostra que, mesmo diante de crises globais, como pandemias ou mudanças climáticas, a cooperação internacional é frequentemente dificultada por interesses nacionais, políticos e econômicos.